Olá, boa tarde. É com alegria que recebemos o convite da Aglaeida Thaís, do Núcleo Espírita Luzita Pedroso, para o comentário do Evangelho. Para a tarde de hoje, nós selecionamos o tema A Boa Nova. A Boa Nova. O que é a Boa Nova? A Boa Nova significa boas notícias. Então, quem veio trazer as boas novas para nós foi o Cristo. Ele veio trazer boas notícias, trazer para nós novas orientações sobre um mundo diferente ao qual todos estamos convidados a participar. Mas quais são as boas notícias que Deus tem para nós? Lá em Jeremias, no Velho Testamento, ele diz assim: as boas notícias são as seguintes: Deus quer que nós sejamos felizes. Ele vai acabar com tudo que nos faz sofrer e vai dar uma vida maravilhosa para todos. Deus criou a terra e tudo que existe porque nos ama. Então, a gente veio por meio de Jeremias ter essa condição de entender que Deus criou a terra para que a gente também pudéssemos ser felizes. Nós que aqui estamos morando, que reencarnamos por amor e misericórdia de Deus. Ele nos ofereceu essa oportunidade por amar cada criatura que ele criou. Em todos os lugares, vemos violência, doença e morte. Até hoje, nenhum governo conseguiu acabar com essas coisas. Mas outra boa notícia é que Deus vai colocar o governo dele no lugar dos governos humanos. E isso não vai demorar para acontecer. Quando Deus fizer isso, as pessoas não terão mais medo, nem ficarão doentes. Isso está em Isaías, capítulo 25, versículo 8, de 33 a 24, e em Daniel, capítulo 2, versículo 34. Então, essas boas novas já estavam vindo à Terra com os antigos profetas, dizendo que essa transformação já está programada, que essa transformação do nosso orbe já está sendo executada. E aí, quando Jesus vem, ele vem cumprir essa orientação que os antigos profetas estavam já trazendo. Ele veio fazer o quê? Trazer um governo diferente, trazer diretrizes diferentes para esta nossa terra, porque nos ama. E Isaías, quando diz isso, diz: não vai demorar. E nesse momento, quando Jesus traz para nós as boas novas do Pai, ele vai inaugurar esse momento de modificação da terra, porque ele traz a nova lei do amor, né? A lei de amor, justiça e caridade. E quando Deus vem aqui, por meio de Jesus, o nosso irmão mais velho, o espírito mais evoluído que a Terra conseguiu observar, nós vamos verificar essa condição de que Deus já colocou esse governo, no lugar dos governos humanos. Mas Jesus não desobedece às leis amorosas do nosso Criador. Ele não vai interferir no livre-arbítrio, mas ele vai ofertar condições de todos que aqui habitam modificar-se e modificar seus passos. De maneira que a gente, quando tenha essa compreensão do amor de Deus e das potencialidades das nossas almas, nós não vamos mais precisar nem do medo e nem da doença. Mas isso necessita-se um tempo para que todos que aqui estejamos tenhamos a condição de compreender as leis de Deus, a gente faça a modificação precisa em nossas almas, e aí nós vamos ver a instalação desse governo de Jesus ao nosso orbe. E aí nós vamos lá para o livro Há 2000 anos, de Emmanuel, por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, aonde observamos Lívia. A Lívia era a mulher do senador Públio Lentulus.
num momento muito doloroso ao qual Lívia passara, onde seu filho amado foi sequestrado em tenra idade e o seu esposo, por meio de calúnias que fizeram a própria Lívia, não entendeu aquele momento e passa a desprezar a própria esposa por meio das calúnias que foram feitas à própria Lívia. Então, Lívia, ela estava em um momento de testemunho e já com o coração direcionado ao cristianismo, em um momento de prece, Jesus olha por ela e para ela e diz: filha, não esperes da terra a felicidade que o mundo não te pode dar. Aí, todas as venturas são como neblinas fugidias, desfeitas ao calor das paixões ou destroçadas ao sopro devastador das mais sinistras desilusões. Espera, porém, o reino da misericórdia divina, porque nas moradas do Senhor há bastante luz para que floresçam as mais santificadas esperanças do teu coração maternal. Não aguardes, pois, da terra, mais que a coroa dos espinhos do sacrifício. Quando a Lívia recebe essa informação, ela traz em sua alma forças para vencer os momentos turbulentos ao qual ela está passando, os testemunhos pessoais ao qual ela está passando. Então, sabendo que na Terra ainda, nesses momentos de transição, desde o momento que Jesus veio à Terra até agora, a Terra ainda não estaria preparada para vivenciar todas as boas novas, essa boa notícia de que Deus enviou a Jesus, porque Ele é o nosso irmão maior. Ele diz assim para nós, Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então Jesus veio trazer as boas notícias e veio dizer: vinde a mim, todos. Mas ele falou para todos aqueles que queriam ir até ele, mas esses tinham que estar aflitos, cansados de todas essas experiências que o mundo material oferece. Então, para nós irmos até Jesus, nós precisamos experienciar esse cansaço, essa exaustão das bravatas que a gente vai levantando em favor de coisas que já não acrescentam mais para a alma humana. Então, para que eu vá até Jesus, eu preciso tirar de mim essa canga, esse fardo e o jugo do materialismo e abraçar o fardo e o jugo de Jesus. Porque ele diz lá, ele é brando, ele é humilde, ele é simples. Mas aí a gente vai ter que buscar essa simplicidade. Então, quando ele convida, vinde a mim, todos vós, mas de todos vós, quem? Que estáis cansados e aflitos dessas desilusões do mundo, das ilusões do materialismo, da vaidade, do egoísmo. Quando a gente estiver cansado, o nosso coração vai ofertar a terra propícia para que a boa semente possa ter condições de germinar. Quem Jesus convida? Os aflitos, os sobrecarregados, os cansados. Nós estamos envoltos nessa aflição, nessa sobrecarga do mundo. Nós não queremos mais esse tipo de experiência. Nós já estamos abertos de todo o coração para darmos passos mais importantes, porque senão o convite fica vago. O nosso mundo inteiro sofre, o nosso mundo inteiro está sobrecarregado, está cansado, mas estão cansados de render altares à vaidade, ao egoísmo, ao orgulho. Quando nós estivermos cansados verdadeiramente, do fundo da nossa alma, nós estamos aptos a aceitar o convite de Jesus, aptos a aceitar e compreender o convite de Jesus. Porque Jesus, quando faz o convite para nós, nós vamos nos colocar no papel de Lívia, né?
Não esperes da terra a felicidade que o mundo não pode dar, porque nós estamos em uma grande parte de espíritos que vivenciam conosco as experiências da terra. Esses espíritos ainda não sabem dessas boas novas, vivem na ignorância da responsabilidade espiritual. E vivendo nessas condições, somos convidados a estarmos junto a eles para nós desenvolvermos essas ferramentas e sermos úteis. Né? Então ele fala assim, essas paixões, essas venturas desfeitas ao calor das paixões fugidias, de neblinas fugidias, que são devastadas a um sopro devastador, porque elas são feitas em cima de ilusões. Então, o reino de Deus, a boa nova, vem dizer para nós que há muita luz, há muita esperança, mas que a gente não deve aguardar por enquanto aqui no solo da terra, mas que devemos fazer os nossos sacrifícios, como ele o fez, para modificarmos o nosso roteiro interior, que é o mais importante e é o único que a gente pode realizar. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou. Ele, um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Abnegação e devotamento. Compreensão e firmeza no nosso caminho. Compreender o que cabe a cada um de nós e trilharmos esse caminho sem pestanejar. No meio da nossa estrada, no meio da nossa jornada, nós vamos observar muitos percalços, mas a nossa orientação segura dentro deste Evangelho de Jesus e que Kardec faz com muita maestria, né, essas inserções nesse Evangelho, são um roteiro sagrado, são um roteiro seguro que fará com que cada um de nós acendamos a nossa própria luz. Então, percalços, lágrimas, dores ainda fazem parte desse mundo. Mas temos aí a boa nova do Cristo, que Deus vai transformar esta terra num mundo de regeneração e vai oportunizar cada um de nós fazer essa mudança. O mundo, a terra muda quando nós mudamos. Se nós não mudamos, a terra ainda permanece dessa forma. E aí lembramos, né, de um grande orientador também do movimento cristão, de Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, antes de se transformar em Paulo, quando vai a Damasco para prender os cristãos e decretar a prisão de Ananias, né, essa história belíssima que transforma as nossas vidas, que está no livro Paulo e Estevão, por meio do Emmanuel, né? Quem dita o livro a Francisco Cândido Xavier também é o Espírito Emmanuel. Ele vai mostrando que todos nós, quando vamos perseguindo as ilusões, o nosso mestre vai se colocar para nós de uma forma firme e incisiva, nos fazendo o convite. Nesse momento, Saulo vai adentrar a estrada de Damasco e ele percebe uma luz imensa em seu caminho. Se prostra, cai do cavalo, se prostra de joelho e pergunta: Senhor, quem sois tu que me persegues? E ele fala: sou Jesus. Entre em Damasco que eu te orientarei, né? E ele faz a célebre pergunta: Senhor, que queres tu que eu faça? Aí Jesus fala para ele entrar em Damasco. Então essa pergunta de Saulo, ela reflete profundamente nas nossas almas no momento de agora. Todos fomos convidados a estar dentro de nossos lares, a usar as ferramentas que nós tínhamos disponíveis na nossa alma para enfrentar a nós mesmos. Não era para enfrentar um vírus, uma bactéria ou algo social, mas era para enfrentar a nós mesmos, para cairmos em nós mesmos, olharmos profundamente para as nossas almas e sabermos qual o caminho que queríamos seguir. Até então, todos pensávamos que viver era um automatismo dentro do nosso trabalho, da nossa convivência familiar,
social, e hoje Jesus nos convida a termos tempos de qualidade conosco. Em primeiros momentos choramos, temos medo de olhar para dentro, mas é um caminho, é um mergulho que todos devemos fazer. E devemos ter a coragem de fazer essa pergunta: Senhor, o que queres tu que eu faça? Lembrando também, mais uma vez, por meio do Chico, né, nos chega essa obra do prefácio do livro Libertação, de André Luiz, né, que Chico psicografa, a historinha do peixinho vermelho. Então, Emmanuel, mais uma vez, coloca lá no primeiro parágrafo, dizendo assim, olha, há muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, em todo esse tempo, há mais de 2000 anos de cristianismo, quais são as nossas obras? Não para mostrar para ninguém e nem para render altares pelas conquistas, mas sim para termos a condição de compreender como é que estamos e para onde vamos. Né? André Luiz, Emmanuel, eles são esses peixinhos vermelhos dessa lenda. Convido-os a fazer a leitura desse prefácio dessa obra de André Luiz. Todos somos, muitos querem essa libertação, mas todos colocam mão às obras, colocam mão na charrua para trabalhar invariavelmente. Nós, como espiritistas, conhecendo várias situações da bondade de Deus, nós estamos fazendo este trabalho que compete às nossas vidas? Então, trazemos essa reflexão de final de período, de final de um ano, com muitas oportunidades, onde nós experienciamos imensas aflições, corações atordoados, irmãos que partiram da vida física, deixando os seus amores aqui à terra, sem muitas vezes compreender essa transição da vida espiritual, da vida material para a vida espiritual. O que nós estamos fazendo verdadeiramente? E o que nós vamos refletir para nós? Fazemos umas perguntas muito importantes para cada um. Queremos o jugo e o fardo do Cristo? Nós estamos buscando essa mudança de verdade? Ou ainda estamos nos iludindo que Ele vai vir aqui resgatar tudo o que eu tenho que fazer? Vou deixar nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo a tarefa e o jugo que me cabe? Queremos ir a Jesus e buscar nossa felicidade, como fez Pedro, como fez Saulo quando muda para Paulo e faz aquela transformação magnífica numa mesma encarnação? Eu quero ir a Jesus e buscar a minha felicidade. Eu quero doar o meu coração, a minha vida, nessa busca importante de mim mesmo e encontrando o meu próximo e limpando o meu coração das sujidades da vida material e me colocando à disposição para o que eu precise fazer? Estamos dispostos a perguntar a Jesus o que Ele quer que nós façamos? Que muitas vezes a gente dita a Jesus nos momentos de nossa prece o que nós queremos. Mas nós perguntamos a Jesus o que Ele quer que a gente faça? Nesse momento de transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós já temos condições de viver nessa nova terra? Nos preparamos para vivenciar as experiências dessa nova terra? Vestimos a túnica nupcial? Nós fazemos parte daqueles grupos de espíritos prudentes que trazem o óleo da lâmpada para que mantenhamos acesa a nossa luz nos momentos em que estivermos próximos de chegar próximo a Jesus?
A nossa lâmpada tem que estar com óleo, com bastante óleo para manter a nossa luz. O óleo é a convicção do amor de Jesus, é a convicção da nossa necessidade de transformação, é a convicção de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é então a boa nova, a boa notícia? A boa nova é que Deus é um Pai justo, bom, misericordioso. Isso é a nossa doutrina, e Kardec nos coloca na pergunta de que é Deus, né? Deus é um Pai justo, bom, misericordioso. Nós somos espíritos em processo de aprendizado para evoluirmos. Temos a oportunidade de recomeçar. Não caminhamos sozinhos e temos a escolha de construir a nossa felicidade. E estamos em intercâmbio constante com nossos amores que deixaram a vida física. A morte é o retorno para a vida verdadeira. Então, essas boas notícias que a doutrina espírita nos coloca, por meio de seus fundamentos, elas são a grande orientação e a confirmação da bondade de Deus, que vai depender de nós a instalação desse mundo de regeneração, desse mundo de paz. E aí nós observamos Gandhi dizer para nós, não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Então, durante o nosso caminho, o nosso percurso, nós devemos estar felizes por exercitar essa concretização desses postulados de amor, do amor cósmico universal, que Jesus implantou aqui para nós na Terra. E agradecer do fundo do meu coração, não só nos momentos em que tudo está bom, em que nós temos a saúde, a nossa condição material está tranquila, não. É agradecer os momentos de turbulência, porque eles estão chegando como a estrada de Damasco a cada um de nós, para a gente mudar o nosso roteiro, para a gente mudar os nossos percursos e poder experienciar a felicidade, porque todos nós fomos criados para sermos felizes. E Deus quer a felicidade de cada filho. E nós, nessa última figura, né, nesses momentos de intensa comoção do nosso mundo, nós queremos estar abraçados a Jesus. Mas para que a gente abrace Jesus, a gente precisa se despir de toda e qualquer condição humana, de vaidade, de egoísmo, de orgulho, nos colocarmos simples e pedirmos as orientações do fundo da alma, e a gente vai ouvir em nossa consciência o que devemos fazer. Então, com essa reflexão sobre a Boa Nova, em nosso final de período de um ano importantíssimo de nossas vidas, em que fomos convidados a olhar para nós, onde fomos convidados a sentir Jesus dentro de nós, a experienciar conosco mesmo o que nós conquistamos até agora e buscar traçar roteiros daqui para frente. Estejamos nós na vida física, continuando no trabalho da nossa emancipação e entendimento da vida espiritual, ou aqueles que estejamos na vida espiritual, que vamos precisar, com toda a certeza, sempre estar direcionando Jesus aos amigos espirituais da falange de amor do Cristo, que derrame sobre toda a terra a paz, a consolação e a sempre orientação dessas boas notícias a todos nós. Então, compartilhando essas reflexões importantes, pedimos ao Cristo que envolva cada um de vocês que estiverem ouvindo essas considerações, fortalecendo cada coração, seja os corações dos filhos, das mães, e nos demos as mãos em oração pelo nosso planeta, pelo nosso orbe, que faz parte da nossa vida, a agradecer e devolver a este chão da terra tudo o que recebemos para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Que Deus os abençoe e que Jesus ampare a todos nós. Que assim seja.